E aí, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Clube da Revista do canal Fentanews. Nós vamos aqui dar início ao compartilhamento da tela. Eu peço a todos que desliguem os seus microfones, por favor, para que não haja interferência. Bem. Vamos lá. Bom, pessoal, então é um prazer tê-los mais uma vez aqui na mentoria MyFenta, no nosso Clube da Revista. Toda semana, um artigo científico de relevância em anestesiologia, terapia intensiva e afins, que ao lado das aulas Google Meet, também apresentadas dessa mesma forma pela plataforma Google Meet, utilizando o PowerPoint, ao vivo, que também fica gravado. A nossa programação lá no Spotify, aliado às anestesias filmadas no dia a dia e explicadas em tempo real. E a minha mentoria online, de 7 da manhã às 11 da noite, tem feito do nosso canal Fentanews um sucesso estrondoso, graças a Deus, crescendo em todo o país. Muito bem. Bom, então o tema de hoje: Relationship between Propofol Target Concentrations, B-Spectral Index and Patient Covariates During Anesthesia. É um tema que, na realidade, resumindo, traduzindo em miúdo, né, o que acontece é o seguinte: é um trabalho que visa entender o porquê dessa variação da infusão alvo controlado modo Schneider efeito na população de uma maneira geral. Por que varia tanto de paciente para paciente, né, aquele valor que o anestesiologista coloca? Seriam motivos não bem entendidos? Seriam dados associados à farmacocinética devido aos dados antropométricos do paciente, como peso, sexo, coisas do tipo? Então, esse trabalho ele foi realizado num hospital chamado Canto Hospital, que fica em St. Gallen, né, na cidade de St. Gallen, Suíça. Esse Canto Hospital, ele é um hospital muito grande. Ele, pelo que eu vi, ele é aproximadamente o dobro do Hospital Monte Sinai, que é o nosso principal local de trabalho, tá? Porque no Hospital Monte Sinai a gente tem aproximadamente 13 mil anestesias por ano. E esse hospital, ele produz 25 mil anestesias por ano, tá, gente? Que serviu para municiar o trabalho em questão, né? Bom, então dentro de uma introdução, a gente sabe que para a gente manter o índice bispectral, que não é o mais importante, não, o mais importante é o espectrograma 2D, mas ele ainda é muito utilizado para plano anestésico. No que a gente chama de plano anestésico, entre 40 a 60, nós temos que mexer no alvo, né?
E nós fazemos isso de uma maneira responsiva, reativa. O paciente começa a superficializar, a gente tende a aumentar o bis. O paciente começa a diminuir o bis, a gente tenta botar o pé no freio, né? E essas variações, ou seja, não são as mesmas de paciente para paciente. Tem paciente que você tem que usar muito mais, tem paciente que você usa menos. O que explica essas variações, né, da infusão alvo controlada, modo Schneider, efeito? O trabalho, ele veio com uma hipótese. Seriam causas que transcendem as explicações antropométricas, como sexo e peso, né? E o trabalho ele tentou mimetizar a anestesia do mundo real. Vocês vão ver que o delineamento dele, a maneira como ele foi desenhado, é muito elegante e mimetiza a anestesia real. Nós sabemos que é para desconfiar mesmo dos modos matemáticos que a gente tem hoje, porque, por exemplo, o modo Schneider, né, que funciona melhor com efeito do que com plasma, ele foi elaborado com apenas 25 voluntários, 24 voluntários inicialmente. Ele não expressa definitivamente a média mundial, né? Então, assim, a busca por novos modelos farmacocinéticos também ajudou a motivar esse trabalho. Bom, como é que foi a metodologia? É um estudo prospectivo, tá? Realizado no Canto Hospital, que é um hospital muito grande, como eu coloquei. Os critérios de inclusão, então, foram pacientes com índice de massa corpórea abaixo de 35, submetidos a cirurgias diversas dentro desse hospital, que durassem pelo menos 60 minutos. Só eram aceitos pacientes em que todos os dados foram gravados, tá? Então, aquelas anestesias em que os dados não foram gravados, foram descartados. Então, tem um microcomputador associado, né, acoplado ao aparelho de anestesia, que grava tudo. O BIS, grava as variações da concentração do alvo, pressão arterial, saturação. Aqueles pacientes que esse sistema não funcionou, ficaram de fora, tá? E venosa total, tá? Então, uso de halogenado, RAC, peridural, com sedação, tudo isso foi descartado. Então, entre os anos de 2015 e 2018, foram selecionados 13.239 pacientes, tá? Acontece que, destes, vários caíram em critérios de exclusão. Então, chegou no número final, como nós vamos ver numa imagem daqui a pouquinho, de 4.584. Como mostra a imagem aí, olha aí. Já caiu de 13 para 9 mil, porque não tinha bloqueador neuromuscular, nem intubação traqueal. Aí depois caiu, como vocês podem ver, de 9 mil para 7.500, porque não usou Propofol. Aí depois caiu de 5.300 para 4.500, porque não estava liberado a gravação eletrônica das alterações do BIS, da concentração, da monitorização de uma maneira geral, né? E um outro motivo também que fez despencar é o uso de outros anestésicos utilizados, o tiopental e o etomidato também foi descartado. Aí chegou no final com esse N que despencou de 13 mil para 4.500. Existe uma padronização nesse hospital suíço muito bacana. Eles sempre fazem 100 microgramas de fentanil, depois eles ligam o Propofol Mod Schneider efeito, geralmente associam com REME, depois de intubar com rocorônio 0,6 por quilo de peso, como mostra o artigo, eles acrescentam mais de 100 a 200 microgramas de fentanil. Eventualmente, dependendo do tipo de cirurgia, eles fazem uma epidural torácica, tá? Porque é um hospital com muita cirurgia torácica e cardíaca. O BIS, naquele aparelho que eu falei que grava, ele é gravado de 1 em 1 minuto, tá? E as mudanças da concentração efeito na infusão alvo controlada a cada 10 segundos. E outros dados antropométricos, observações, também era adicionado à ficha eletrônica pelo médico anestesiologista. Essa imagem mostrando já aí a coleta de dados, observem acima que os valores de distribuição do BIS mostram uma tendência durante esse trabalho, que foi muito dentro da vida real mesmo, como há uma tendência do médico anestesiologista de pesar a mão no BIS. Observem a distribuição acima aí, é muito mais comum
valores abaixo de 40 do que acima de 60. E o trabalho mostrou na coleta de dados que apenas 3% dos pacientes desse N enorme apresentaram BIS acima de 60, contra aproximadamente 22% abaixo de 40, tá? E na imagem abaixo, mostrando aí a concentração que foi utilizada de Propofol, modo efeito, Schneider, ela flutuou de 1,5 a 3,5, né? E os valores foram maiores toda vez que o BIS subia. Pode parecer paradoxal, mas não é. É exatamente o que a gente faz no dia a dia. O BIS, quando sobe, qual que é a nossa resposta? A gente aumenta o alvo para tentar trazer o paciente de novo. E dentro dos resultados, mostrou-se isso mesmo, tá? Nesse trabalho. Na primeira linha aí, apenas 3% acima de 60, né? No minuto 30. O minuto 30 depois da incisão foi muito importante na coleta de dados. Uma limitação importante desse estudo, que não foi possível identificar se a variabilidade de um paciente para outro, em termos de quantidade de algo, deveu-se apenas a alterações farmacocinéticas ou farmacodinâmicas. Por que é uma limitação do estudo? Porque eles não fizeram a dosagem plasmática para ver se o problema era receptor ou se era flutuação farmacocinética de um paciente para outro. Foi uma limitação, foi uma falha desse estudo, tá? Eles não dosaram a concentração plasmática. Porque, por exemplo, se há uma diferença, hipoteticamente falando, do paciente X para o paciente Y, para o mesmo efeito anestésico, alvos diferentes para pacientes similares, ora, o que está acontecendo? Né? Vamos ver. A concentração plasmática foi a mesma. Opa, então o problema seria na farmacodinâmica. É o receptor de um que está diferente do outro. Receptor GABAérgico, por exemplo. Foi uma limitação desse trabalho, porque eles não dosaram. Então não dá para saber se essa variabilidade era farmacocinética, farmacodinâmica ou ambas, tá? Um outro aspecto, houve grande variação do alvo, né, como era esperado, pela heterogeneidade, e a hipótese que foi lançada no início, porque eles hipotetizaram o seguinte, que provavelmente um percentual grande dos eventos responsáveis por essa variabilidade de alvo necessário para manter o plano de um paciente para outro não poderiam ser explicados por fatores antropométricos. E o trabalho confirmou isso. Apenas 10 a 12% dos dados coletados se justificavam por peso, sexo, coisas do gênero. Olha que interessante. E 90% por outros fatores. Olha que bacana, tá? Como mostra aí a penúltima linha. 90% das variações não puderam ser explicadas pelo modelo de infusão em si, pelos dados antropométricos em si. Então, a hipótese, como mostra a última linha, né, ela foi confirmada. Grande parte da variabilidade não é pela obesidade, fatores antropométricos. Essas imagens mostram justamente isso que a gente está falando, tá? O BIS mensurado aí de minuto em minuto, mas no minuto 30 após a incisão, foi um momento chave do trabalho. Observem como ele se concentra entre 40 e 60, mas muito mais, olha como é que o triângulo dessa imagem acima está muito mais desviada para o 20 do que para o 70, tá vendo? É a tendência do anestesiologista de pesar a mão. Nós fazemos isso mesmo, com medo do recall, do despertar operatório, tá? E foi um objetivo fundamental do trabalho, dar liberdade ao anestesiologista, porque ele quis mimetizar a vida real. Na imagem abaixo, que se refere ao alvo, né, da infusão alvo controlada, né, observem no eixo das abscissas, né, que se condensou entre 1,5 e 3,5, né? E toda vez que ficava mais alto, como mostra a figura de baixo, eles plotaram o BIS com a concentração, né? No abscisso, o BIS no minuto 30 e também em outras fases, e na ordenada, o alvo que foi usado para tentar corrigir esse BIS, que o anestesista, a reação do anestesista. Observem que há uma relação de BIS mais elevado com concentração mais elevada, que é o que a gente faz. E essas imagens mostrando o comportamento também do BIS diante das outras drogas usadas padronizadas, como fentanil, remifentanil, né? Também o uso ou não de anestesia epidural, o peso e a idade. E essa imagem resumiu tudo e ela demonstra, através do intervalo de confiança, que as questões antropométricas elas foram importantes em apenas 10 a 12% dos casos.
tá? Como mostra em cima aí, 10,2%. Houve uma associação com idade e peso. E os outros 90%? Pois é. Aí que tá. É a conclusão do trabalho, né? Muitos fatores interferem nessa variabilidade. Possivelmente, farmacodinâmica, receptores, cultura anestésica, aspecto individual do anestesiologista, outros fármacos e técnicas, tipo de cirurgia, né? E seria um novo modelo farmacocinético capaz de mitigar isso? Pouco provável, muito pouco provável. Na realidade, gente, o que vai mitigar isso é o que está na última linha e que a gente já falou na aula de maneira extensiva, que é o futuro do TCI, que é em alça fechada, né? Closed loop, né? Ou seja, então, na realidade, esse trabalho, que é um trabalho muito elegante, prospectivo, ele vem nos mostrar o quê? Ele vem nos mostrar o quê? Ele vem nos mostrar, pessoal, o seguinte, que a inteligência artificial vai nos ajudar demais a homogeneizar o alvo, tanto no modo Schneider quanto no modo Marsh, numa população que é heterogênea do ponto de vista antropométrico, mas que em 90% dos casos são outros os fatores que fazem existir essa variabilidade. Mas não importa que fatores são esses. O que importa é que quando a gente vê um modelo em alça fechada, ele vai retroalimentar, ele vai autocorrigir, né, as dosagens numa população de uma maneira geral, quando começar a ser disseminada essa alça fechada, ou seja, a inteligência artificial através de um computador, utilizando entropia, BIS, espectrograma 2D, saturação, pressão arterial, frequência cardíaca, automaticamente vai mudar esses modelos. Então, mais importante, esse trabalho traz essa mensagem que a nossa aula extraída do Miller e do Barash trouxe. Mais importante do que ficar questionando os modelos Marsh e Schneider na realidade, entender que a resposta do paciente ela vai sofrer interferência de inúmeros fatores, inclusive farmacodinâmica, a questão dos receptores, mas o importante é tentar homogeneizar. De que maneira que a gente vai tentar homogeneizar? Né? Deixar mais homogêneo? Inteligência artificial, né? Retroalimentando o seu TCI. Né? Então, foi a mensagem que eu entendi desse trabalho e foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu selecionei, pessoal. Então é isso. A mensagem que a gente queria deixar para vocês em mais esse clube da revista que vem fechar, então, a nossa semana do Target Controlled Infusion, né? Nós temos uma aula para vocês, ao vivo. Estamos fechando agora o clube da revista com o mesmo tema. Falamos no Spotify também sobre TCI de uma maneira mais lúdica. Estamos com casos clínicos no ambiente da nossa mentoria e fechando essa semana aí com muita alegria sobre esse pilar importante da anestesiologia mundial, que é a anestesia venosa total. Hoje, inclusive, na nossa mentoria, nas anestesias filmadas, em homenagem a esse tema, eu realizei uma tiroidectomia com analgesia multimodal venosa total, na qual eu fiz baixas doses de fentanil no início, até parecido com o trabalho, né? Só que eu não usei remifentanil, no lugar eu fiz lidocaína venosa, 0,7 miligramas quilo-hora, ficou ótimo. Fiz 10 medotemidina, 0,35 e propofol, alvo controlado, efeito, dose baixinha, que flutua aí também de 1,5 a 3,5, tá? E relaxei com rocurônio e ficou excelente. Monitorizei com BIS, espectrograma 2D, fiz comentários na nossa mentoria. Então, assim, realmente eu venho, você que está assistindo esse nosso clube da revista aí, através de um link que foi dado de presente, né, e que ainda não está conosco na mentoria, eu venho convidá-lo a clicar nos links dos stories do nosso @fentanews, do Instagram, e vir conosco para a mentoria MyFenta. Isso que você está assistindo aqui agora é apenas um dos nossos 5 pilares: anestesias ao vivo e gravadas semanais. Isso aqui, que é o Clube da Revista, ao vivo e também fica gravado. Anestesias reais, filmadas no dia a dia e explicadas. Programação FentaCast do Spotify, onde a gente fala durante 15 a 30 minutos e lança casos clínicos no grupo. E, finalmente, a nossa mentoria MyFenta, né? Onde eu fico à disposição de vocês de 7h30 às 11 da noite.
Tá legal, pessoal? Então, o que a gente tinha para falar para vocês em mais esse Clube da Revista era isso, e um grande abraço a todos.